estamos numa série de mensagens aí, né? Nós estamos falando sobre, estamos pregando aí sobre essa série, A Força da Fé. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, que é presentes da oração. É o segundo sermão dessa série, né? A Força da Fé. E hoje nós vamos falar sobre presentes da oração. E eu falo com você, meu querido, minha querida, Deus, ele é bondoso. Deus é bondoso e responde às orações. Glória a Deus. E o texto que nós temos como base nessa noite é 1 Crônicas, capítulo 4. Vamos ler do versículo 9 ao versículo 10. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 a 10. Deus é bondoso e responde às orações. O texto bíblico diz assim: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: portanto, com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Feche os seus olhos aí um pouquinho. Pai Santo, Pai amado, ó Deus, nós acabamos de ler aqui a tua palavra. Deus, esta é a preciosa palavra do Senhor. Rogamos a ti, Senhor, que o Senhor venha revelar esta palavra aos nossos corações nessa noite, para o louvor, glória do teu nome. Ó Deus, prepare os nossos corações como terra boa, terra fértil, ó Deus, para receber tua palavra nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, olha só, há alguns anos foi lançado um livro que abordava este trecho bíblico. E esse livro ele se tornou bastante conhecido, ele tinha como título A Oração de Jabes. Apesar de conhecermos pouco acerca da vida deste homem chamado Jabes, encontramos aqui algumas verdades espirituais muito interessantes, principalmente nestes 2 versículos que nós lemos e tomamos como base para a nossa meditação aqui nessa noite. Isso aqui é uma oração. E essa oração nos lembra que Deus ouve orações. Esta oração aqui nos lembra que Deus ouve orações e também Deus gosta de presentear os seus filhos. Deus ouve orações. Fala com o seu irmão, Deus está ouvindo a sua oração. E Deus, além de ouvir a sua oração, querido, Ele gosta de te presentear. Deus ouve orações e Deus gosta de presentear os seus filhos. Jabes era um descendente de Judá, filho de Israel. A breve nota sobre a sua vida, ela aparece dentro da genealogia do patriarca que descenderam o rei Davi e o Senhor Jesus Cristo. Jabes significa triste. Jabes significa triste, ou o que causa dores. Este é o significado do nome deste homem, Jabes, triste, ou o que causa dores. Ele recebeu este nome porque a sua mãe o teve em meio a muito sofrimento. Sua mãe o teve com muito sofrimento, por isso ele obteve este nome. Apesar de seu nome, ele era um homem honrado na sua família. Apesar de ter um nome que significa aquele que causa dores, ou o que causa dores. Jabes, ele era um homem honrado na sua família, e Jabes era um homem temente a Deus.
Jabes orava. Jabes orava. Querido, oração tem valor. Oração tem valor. E Deus responde todas as orações. Todas as orações Deus responde. Porque tem valor, principalmente para Deus. Vamos compreender o valor da oração. Oração é o meio pelo qual eu e você comunicamos com Deus. Oração é o meio pelo qual nós falamos com Deus. Oração é o meio pelo qual eu e você colocamos as nossas necessidades diante de Deus. Se nós consideramos Deus como Pai, o nosso Pai celestial, se nós consideramos Deus como o melhor amigo, então nós não iremos hesitar em pedir a Ele conselhos. Nós não vamos hesitar em comunicar a Deus as nossas aflições. E nem tampouco agradecer pelas dádivas que Ele tem derramado sobre nossas vidas. Se nós o temos como Senhor e Mestre, pediremos sempre a sua direção, pediremos sempre o seu perdão, pediremos sempre a sua graça. Por isso, a oração é tão importante para os filhos de Deus. A oração nos faz lembrar que o bondoso Deus de amor está próximo de nós e nos ajuda. Qual que é a oração que Jabes fez? A oração de Jabes. Jabes clamou ao Senhor Deus de Israel, pedindo-lhe algumas coisas. Primeiro, ele pede a bênção. Fala com o seu irmão, você precisa da bênção de Deus. Nós precisamos da bênção de Deus. E nós vemos aqui que Jabes, ele pede a Deus a bênção. Ele começa aqui na sua oração, ele diz, que me abençoes. Que me abençoe, Senhor. Jabes aqui reconhecia que Deus, ele era a fonte de todas as bênçãos. Jabes reconheceu que ele estava reconhecendo que não existia bênção fora de Deus, porque Deus é a fonte de todas as bênçãos. Somente no Senhor, Jabes reconhecia que ele alcançaria a verdadeira graça e a bondade para a sua vida. E ele implorou sinceramente que viesse sobre ele uma bênção real, mas que fosse uma bênção duradoura e permanente da parte do Pai. Isso que ele pediu, e é isso que nós precisamos fazer. Senhor, me abençoe, mas que a bênção do Senhor seja uma bênção permanente, duradoura, que venha do trono de Deus, do trono do Senhor. Jabes também pede para Deus ampliar as suas fronteiras. Ele diz, amplie o meu território. Está aí no texto, querido, Jabes dizendo, amplie o meu território. Por quê? Porque Jabes sabia que somente do Senhor vinha a provisão. Somente do Senhor vinha prosperidade. Somente do Senhor vinha o crescimento. Por isso ele diz, Senhor, me faz crescer, amplia meu território, me abençoe grandemente. Por quê? Porque Jabes entendeu uma coisa. Ele entendeu que ao Senhor
pertence todas as coisas na terra e no céu. Então, todas as coisas pertencem ao Senhor. E Jabes entendeu isso. E ele afirma isso aqui com essa expressão: Senhor, o Senhor amplia os meus territórios, me abençoe, me dê uma prosperidade, me dê provisão, me dê crescimento. Porque Jabes entendia que ao Senhor pertencia todas as coisas no céu e na terra. E Jabes pediu que Deus lhe desse vitória em seus empreendimentos. Jabes pede para Deus aumentar as suas divisas. E também Jabes pede a Deus para ajudá-lo em suas limitações. E outra coisa que nós vemos aqui muito importante nessa oração de Jabes, ele pede também a presença da mão de Deus. Ele diz: seja a tua mão comigo. O que seria de nós se não fosse a poderosa mão de Deus sobre nossas vidas? E Jabes fala assim: seja a tua mão comigo. Isso significa que ele estava desejando a presença ativa de Deus com ele. Por quê? Porque Jabes acreditava no Deus vivo. Jabes acreditava num Deus poderoso. Jabes acreditava no Deus atuante. Ele reconhecia as obras maravilhosas do Senhor soberano. E ele cria que poderia viver na companhia deste Deus amoroso. Por isso ele fala: Senhor, não retire de mim a tua mão. Que a tua mão seja comigo, Deus. E outra coisa que nós vemos aqui muito importante, muito legal aqui desta oração, que Jabes pede a proteção contra o mal. Ele diz assim: me guardes do mal, para que eu seja livre da dor. Preste atenção. O pedido final de Jabes foi para ser protegido dos efeitos do mal. O interessante é que mesmo tendo nascido em um contexto de dor, mesmo carregando um nome que o lembrava constantemente disso, Jabes pediu a Deus que o livrasse do mal. Porque ele sabia que quando ele estivesse passando pelo sofrimento, quando estivesse passando por tristeza, quando estivesse passando por provações, ele teria a ajuda do Senhor, que o guardaria e o livraria de todo mal. Como eu disse no começo, que a oração, Deus ele tem prazer em nos presentear na oração. E nós vemos aqui que Deus ele deu um presente para Jabes, porque há um presente em cada oração. Há um presente de Deus em cada oração. Meus queridos, através do exemplo de Jabes e de muitos outros casos na Bíblia, nós vemos a generosidade de Deus em responder orações. Deus, ele gosta de dar presente aos seus filhos e responder suas orações. Por isso, devemos orar sempre e expressar sempre a nossa gratidão a Ele por sua bondade e generosidade. Talvez você está preocupado ou pensando aí: que presente, pastor? Quero saber dos presentes. Os presentes concedidos mediante as orações são
uma expressão do amor de Deus por nós. E nós podemos refletir este amor ao amar outras pessoas, enriquecendo também a vida dessas pessoas com os presentes que nós temos recebido. Você poderá usar seus dons e talentos para abençoar a sua família, para abençoar os seus conhecidos e também os desconhecidos com as dádivas de Deus. E assim, você verá a multiplicação dos presentes de Deus sobre todos aqueles que você liberar uma palavra de bênção vinda de Deus. Seja grato. Seja grato pela bênção de poder falar com Deus. Seja grato pela bênção de poder se ajoelhar diante de Deus, expor as suas necessidades, abrir o seu coração e também seja grato a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre a tua vida. Seja grato a Deus pelas respostas que você tem obtido através da oração. Porque Deus, Ele tem prazer de nos ouvir. Deus tem prazer em responder quando lhe pedimos conforme a sua vontade. Agradeça a Deus pela sua bondade constante. Agradeça a Deus pelo seu amor generoso. Este amor que nos dá muito mais do que nós pedimos ou pensamos. O amor de Deus é esse. A gente pede uma coisa e Deus nos dá muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos. Então ore. Está orando? Ore mais. Ore mais, busque. Reconheça como Jabes, que somente Deus pode conceder as bênçãos que você necessita. Peça para Ele. Ore, fale com Ele. Peça para ter a presença do Senhor ao seu lado, com você, todos os dias. Decida não andar sozinho. Ore e peça ao Senhor que o livre do mal. Ele é um Deus amoroso, mas também Ele é um Deus defensor. Ele defende os seus. Ore, retribua e compartilhe as bênçãos que você tem recebido na oração. Deus lhe concedeu recursos, um emprego, recursos materiais. Doe, oferte, ajude a quem tem falta. Deus lhe deu uma família abençoada. Em família, ore por aqueles que necessitam. Deus lhe deu saúde. Use a sua força e boa disposição para visitar os enfermos. Ore por eles. Deus lhe deu sabedoria. Deus lhe deu habilidade, inteligência. Use os seus dons e talentos para com outros,
para que outros também possam ser beneficiados. Ensine as crianças carentes a jogar futebol, tocar um instrumento, usar recursos da informática, sei lá, bordar, pintar, falar inglês, ajuda uma criança aí com matemática, cozinhar, etc. Tantas coisas que você pode fazer para ajudar as pessoas que precisam. Tanta coisa que você pode fazer para ajudar. Deus te deu o talento. Tem pessoas que são muito bons em alguma coisa, mas ele retém tudo para ele. Ensina, passa para alguém. Deus te deu, Deus te abençoou. Ensina alguém. Que em oração, eu e você, que em oração, a gente vem aprender e colocar diante de Deus todos os nossos pedidos, todos os nossos sonhos, também nossas aflições, confiando que Deus é sempre bom. Nós vemos aqui neste texto aqui, Jabes tinha um nome com um significado não muito legal, não muito bom o significado do seu nome. Aquele que causa dores, mas Jabes se transformou em um abençoador, abençoava as pessoas. Deus tem muita coisa para te dar, meu querido. E Ele pode te dar. Mas uma coisa que eu sempre falei aqui neste púlpito: Deus não desperdiça nada. Deus não joga nada fora. Deus é um excelente administrador. Joga nada fora. Talvez você está pedindo, não recebeu ainda, porque você ainda não se preparou para receber. Se prepare que Deus vai te dar. Deus vai te dar. Agora, Ele não dá coisas para você ficar obeso espiritual, não. E te dá para você repartir, para você ajudar. Tantas coisas, há necessidade em diversos lugares, diversas áreas, pessoas, e você pode, ajude, estenda a mão, seja um abençoador. Você recebeu bênção para abençoar. Nós somos abençoados para sermos abençoadores. Deus não quer apenas te derramar bênção, Ele quer usar você como canal de bênçãos para abençoar vidas. Amém? Que a oração de Jabes, o tempo que eles me deram já está chegando no finalzinho aqui. A pastora já está olhando para mim ali, ó. É brava, tá? Está olhando ali. Hoje eles cortaram, ô Frank, cortaram 90% do meu tempo de sermão, sabia? Difícil. Prego 50 minutos, eles falaram que eu pregar só 10. É difícil. Mas, olha só. Eu não sei qual que é a dificuldade que você está enfrentando na vida. Mas uma coisa eu sei. O Deus que foi com Jabes, Ele é com você. O Deus que mudou a história de Jabes, Ele muda a sua história. Ele está movimentando ao seu favor. Só basta você pedir a Ele, como Jabes fez essa oração. Só basta você dizer: Deus, me abençoe. Estenda suas mãos e fala assim: ó, Deus, me abençoe. Fala: meu Pai, me abençoe. Fala assim: meu Pai, amplie o meu território. Fala: meu Pai, que a presença da mão do Senhor esteja comigo. Fala: todos os dias. Fala: meu Pai, proteja-me contra o mal. Fala: e tudo que o Senhor me der, eu usarei para abençoar outras vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe você poderosamente aqui nesta noite.
No nome de Jesus. Amém. É o pastor Dé? Diz que é você, pastor Dé. Dizem que é o pastor Dé e eu não sei não. Eu volto daqui a pouco. Amém? Dá glória a Deus aí. E domingo que vem eu prego 50 minutos. Amém?